Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do sexto ano, aula de número 19. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula, ok? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa diferença, a diferença e a ligação entre interior e litoral, que o nosso objetivo vai ser relacionar como o desenvolvimento do interior brasileiro se deu pelo desenvolvimento litorâneo. Então, um está relacionado ao outro. Então, aqui, não deixem de ter em mãos caderno e caneta para vocês irem anotando ao longo da nossa aula. Isso vai ajudá-los a responder as atividades mais tarde, ok? Então, não é possível a gente falar de interior e litoral brasileiros sem falarmos do processo de ocupação do nosso território. A gente até já conversou um pouco sobre isso, sobre ciclos econômicos, ocupação do território e tudo mais, mas para que a gente possa falar de interior e litoral é que preciso que a gente reforce tudo isso. A relação entre essas regiões, interior e litoral, está ligada a esse processo de ocupação do nosso território. A ocupação do território brasileiro se iniciou com pequenos arraiais, pequenos núcleos ali espalhados em diversas localidades. Então, eram pequenas comunidades que a gente chamava de arraiais. Tais ocupações aconteceram devido à necessidade europeia, que eram aqui, então, os nossos colonizadores, de ampliar suas atividades comerciais. O que fez com que procurassem novos produtos e novas áreas a serem exploradas. Como o Brasil era uma colônia de exploração, então os europeus eles necessitavam ali explorar o território como um todo. Então essa necessidade de exploração do território fez com que eles fossem descobrindo e abrindo novas localidades. Então aqui só um exemplo dessa ocupação que se deu pelo litoral. No século XVI, a ocupação se limitava ao litoral, sendo a principal atividade econômica a cana-de-açúcar para produzir o açúcar, que era muito apreciado na Europa, então era uma exportação, um produto de exportação do país. E as propriedades rurais elas eram grandes extensões de terra cultivadas com força de trabalho escravo, e o crescimento dessa exportação levou aos primeiros centros urbanos do litoral, que se tornaram, então, cidades portuárias. Lembrando que aqui, propriedades rurais grandes, grandes extensões de terra, com um cultivo, que seria a monocultura, e cultivadas com força de trabalho escravo, é o sistema plantation, ok? Então, aqui, essa exploração, que levou ali, lembrando, ao crescimento da exportação, levou aos primeiros centros urbanos no litoral, que se tornaram então cidades portuárias, por onde a produção ela poderia então escoar para a Europa. A exclusividade do litoral para as áreas açucareiras, conforme determinava a coroa no início da colonização, permitiu assim o desenvolvimento de fazendas pecuaristas no interior nordestino. Por quê? Porque esses bois aqui, eles trabalhavam também nos engenhos, que era onde a cana era moída, era processada. Então, esse desenvolvimento aqui de fazendas pecuaristas, ela também ajudava ali nessas áreas açucareiras. Então, a partir do momento que o interior ele foi sendo explorado pela pecuária, ele foi também se desenvolvendo. Ali, entre o século 17 e 18. Esses séculos foram marcados pela produção pastoril, que adentrou ao oeste do país, e também pela descoberta das jazidas de ouro e diamante nos estados de Goiás, Minas e Mato Grosso. Esse período foi chamado de Aurífero e fez surgir várias cidades. Aurífero ele é justamente porque foi essa exploração do ouro, Então, essas cidades ali puderam surgir, essas localidades elas puderam surgir a partir dali da extração de ouro e diamante também. Então, aqui o povoamento no século XVII. Então, essas aqui eram as principais cidades que nós tínhamos, todas litorâneas. Então, o interior do Brasil, aqui o interior ele não era descoberto, com exceção aqui de
Cametá. Justamente, lembram das fazendas pecuaristas? Então, ó, esse interior aqui era pecuarista e o restante aqui era principalmente com cana-de-açúcar. Então, aqui, ó, essas áreas mais escuras, áreas sob influência das cidades e vilas, e as outras aqui, áreas conhecidas, mas sem nenhuma cidade ou vila. Então, aqui nos pontinhos, ó, era onde a gente tinha as cidades e as vilas. E as outras, elas já eram conhecidas, mas não eram povoadas. Então, até o século XVII, a gente tinha exclusivamente uma exploração do litoral. As atividades exploratórias do interior. Então, como que o interior ele foi se desenvolver? Primeiro, né, com as entradas, que eram as expedições patrocinadas pela coroa, com o intuito de procurar metais, fundar povoados, abrir estradas. Então, eles entravam no interior. Depois a gente teve as bandeiras, que foram expedições particulares que partiam de São Vicente com o intuito de explorar riquezas no interior. Então, partiam ali de São Paulo, né? E exploravam as riquezas. Então, essas bandeiras, eles tanto levavam o gado, quanto eles procuravam também índios, né? Escravos fugidos, e também aproveitavam já, né, com isso e exploravam, né, o interior para ver o que a mais poderia ser explorado. A principal diferença entre entrada e bandeira era que a primeira era organizada pela coroa, então as entradas eram organizadas pela coroa portuguesa, pelo até então governo. E a segunda era uma iniciativa particular, então grandes fazendeiros, pessoas, né, que tinham um poder aquisitivo bom e maior, eles patrocinavam essas bandeiras. Então, aqui a gente tem, ó, em vermelho, as setinhas em vermelho, ó. Aqui a gente tem as bandeiras do século XVII e XVIII. Então, lembrando que as bandeiras eram expedições particulares, patrocinadas, né, por quem teria dinheiro ali na época. Então, em vermelho a gente tem, ó, caça ao índio, ó. Todas elas partiam aqui, ó, de São Paulo, tá vendo? Ali São Vicente, né, São Paulo, que era uma localidade aqui em São Paulo, por diversos motivos, ó. Para caçar índio, para explorar áreas de mineração e sertanismo de contrato, que era para levar também produtos. Então, aqui a gente tem ó, os limites atuais, né, do nosso país, ó, as terras pertencentes à Espanha, lembro do Tratado de Tordesilhas, que mais tarde foi abandonado, e terras pertencentes a Portugal. Então, essas bandeiras, elas adentravam aqui no país também, para poder, ultrapassavam, né, esse Tratado de Tordesilhas ali também. O tropeirismo era um comércio com vistas ao abastecimento das cidades mineradoras lá de Minas Gerais. Os tropeiros conduziam gado, né, do Rio Grande do Sul até uma feira de Sorocaba, lá em São Paulo, e partiam para os polos mineradores de Minas Gerais. Além de venderem gado, né, dentro desse trajeto dessa área, os tropeiros também transportavam e vendiam mantimentos no lombo do gado. Então, eles aproveitavam já que eles estavam subindo com o gado, fazendo esse percurso, e levavam mais coisas além do gado. Ao longo do caminho das tropas, né, que ficou conhecido, né, como caminho das tropas, surgiram vários entrepostos, que eram pontos, né, de parada, de comércio e pernoite dos tropeiros, os chamados pousos de tropa, que deram origem a importantes povoados no interior de Santa Catarina e Paraná. Lages é um exemplo aqui dentro de Santa Catarina. Aqui a gente tem, ó, o caminho das tropas, ó, caminho, esse verde que é o caminho das tropas. Em azul a gente tem todas essas cores, é um caminho que foi aberto por algum tropeiro diferente. Então, todos esses caminhos aqui, todos os caminhos levam a São Paulo, a Sorocaba, São Paulo, ali. Então, dentro desse, aqui Santa Catarina, ó, a gente tem Araranguá, depois ó, Curitibanos, Mafra, Rio Negro, Lapa, daí por aqui tem também ó, a União da Vitória, Lages, ó, todos esses caminhos aqui, todas essas cidades, elas foram formadas por esse caminho das tropas aí. No século XIX, a atividade que contribuiu para o processo de urbanização foi a produção do café. Então, a gente sai lá da cana-de-açúcar, né, para os minérios, e agora a gente vem para o café. Principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa atividade, né, essa atividade cafeeira,
também contribuiu para o surgimento de várias cidades, né? A partir daí, a partir do surgimento dessas cidades, houve um elevado desenvolvimento das ferrovias, que era por onde o café ele era escoado, levado até os portos. Mais tarde, com a instalação da indústria automobilística, ocorreu a construção de rodovias, favorecendo ainda mais o povoamento do país. Então, o café, ele proporcionou, a gente já viu isso também, só relembrando aqui, que a partir do café, né, do dinheiro que esses grandes fazendeiros e essas pessoas ali ganharam, né, com o café, eles puderam, então, né, patrocinar o desenvolvimento da indústria. Então, uma coisa, ela está ligada à outra. Então, isso favoreceu ainda mais o povoamento do país. Então, se melhorou a questão de infraestrutura, mais cidades foram surgindo. Então, assim, o povoamento, né, o desenvolvimento do país, ele foi aumentando. Então, aqui a gente tem no mapa, ó, o que está em roxo foi o desenvolvimento, né, das cidades depois de entre os anos 1900 e 1950. E aqui, ó, o restante, ó, do país depois de 1950. Nos dias atuais, a gente observa que todo o território brasileiro ele é conhecido. Porém, como herança, né, desses períodos que a gente viu ali de colonização, tanto do interior como do litoral, a configuração do nosso país é uma predominância populacional nas áreas, né, litorâneas. Então, justamente porque vem desse histórico de colonização que a gente teve o nosso litoral colonizado primeiro, isso ficou de herança, né? Então, hoje a gente já tem, né, o restante do país aqui conhecido, povoado, a gente tem cidades, né, por todo aqui o território brasileiro, porém a concentração ainda continua a ser em áreas litorâneas. Então é isso, pessoal. Hoje a gente viu essa relação entre interior e litoral, como o interior se desenvolveu a partir do litoral, né, a partir dessas atividades econômicas ali exercidas no litoral. Não deixem, né, de revisar na nossa aula, para que vocês possam, então, fazer as suas atividades. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!